Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para lermos e comentarmos alguns aspectos que nós julgamos relevantes da obra Fonte Viva, essa obra aqui, esse livro, e que é um livro que nós estamos seguindo e fazendo comentários. Ele é do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Primeiro vamos à leitura. Tópico 139, na obra de salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperância mental carrega para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo, ou seja, carrasco, algoz. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre, e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Pois bem, fizemos a leitura e a gente percebe o seguinte: nesse texto do benfeitor Emmanuel, ele faz alguns questionamentos, ele apresenta uns porquês. É interessante nós pensarmos numa criança, a quantidade de perguntas que uma criança faz. Por quê? Porque ela não entende o mundo ainda. Ela está aqui aprendendo, como nós todos estamos aprendendo. E essas perguntas, elas surgem a partir de uma inquietação da alma da criança, do pequenino ou da pequenina. E aqui também nós temos essas perguntas. Nós já somos adultos, né, aqui pelos questionamentos que ele faz, mas nós nos sentimos, eu pelo menos sinto assim, que estamos na adolescência espiritual. Temos muito que aprender na adolescência moral, espiritual, estamos estagiando ainda, e essas perguntas surgem mesmo, e esses questionamentos, é você olhar para a sua vida e pensar, mas por que eu sou assim? Por que a minha condição de vida é assim? Por que eu tenho esse emprego e não outro? Por que eu tenho essa família e não outra? Por que os membros da minha família não são melhores do que eles realmente são, apesar da minha insistência e tudo mais, né? Então nós fazemos perguntas o tempo inteiro. E ele começa com perguntas. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Muitas vezes você está acompanhado, tem várias pessoas, mas se sente solitário neste mundo.
talvez com uma saudade de um outro plano, uma saudade de um mundo a que você acha que você já teve acesso e que aquele sentimento de que tem alguma coisa faltando ainda para eu completar a minha existência. Mas olha, aqui é escola, aqui é lugar de aprender, sim. E a felicidade plena nós só vamos ver em outro plano espiritual. No plano espiritual e quando nós estivermos desencarnados, porque aqui não tem como você conviver com as mazelas do mundo e ser feliz plenamente. Imaginar que ainda tem gente passando fome, que ainda tem gente passando frio, calor, que ainda tem gente fazendo mal, que ainda tem gente sofrendo males os mais diversos, e dificilmente você vai, nesse universo, vai ter olhar para tudo isso e ser indiferente. A sua dor não é a maior do mundo, mas ela também deve ser considerada para esse plano, sim, e aqui vem a resposta para essas dores. Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E ele cita o Paulo em Tessalonicenses, que ele vem como resposta. Por que esse porquê agora é o porquê resposta? É o porquê motivo? Deus não nos tem designado para a ira, para a raiva, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos tem na conta de pessoas com raiva, pessoas com ira apenas, mas Ele nos apresenta a salvação. E de que forma? Por meio do seu Filho, por meio do nosso Mestre Jesus Cristo, que veio ao mundo, esteve entre nós, passou por essas terras aqui, bebeu da nossa água e dividiu a sua existência humana com todos nós também, mas para nos mostrar que ele é um ser divino, que é o Filho de Deus, e que tinha uma mensagem para a gente. E essa mensagem o Emmanuel decifra em algumas palavras aqui. Ele fala, olha, lamúrias não modificam o estado das coisas. Não é reclamando que você vai conseguir mudar a sua vibração. Pelo contrário, você vai criar uma energia que não vai ser uma energia favorável à sua vida. Você vai atrair forças, energias, vai criar uma conexão de tristeza, de dor, de desencanto, sim, porque, afinal de contas, é isso que você está chamando, as palavras têm força. E eu nem estou falando simplesmente dos obsessores, dos irmãos desencarnados que vão se identificando com a sua dor. Não necessariamente. Essa questão associada à energia, ela é até cientificamente estudada. Aquilo que você produz, se você busca mudar o curso dessa história de dores, de sofrimento, você acaba por criar uma nova condição de vida, sim, a partir da sua energia. E você se apresentar como vítima do seu contexto de vida o tempo inteiro, você vai acabar por se entregar, por jogar a toalha. E não é isso que ninguém quer. Né? Não é isso que as pessoas que te amam querem. Não é isso que... Não deve ser esse o seu propósito de vida. Mas de pensar o seguinte, olha, essas queixas, essas lamúrias, essa situação de vida, ela não vai transformar as coisas. Então o que eu devo fazer? Devo mudar o disco, mudar a conexão, mudar a sintonia, para tentar, de alguma forma, promover uma transformação na minha vida. E nós temos aqui um roteiro, nós temos a boa nova, nós temos os bons espíritos, os espíritos de luz. O Cristo, ele foi enfático ao dizer para os apóstolos que ele não os deixaria sozinhos. Ele nos enviaria o Espírito Consolador, que está entre nós. Então, aqui nós temos
uma possibilidade de mudar as coisas. Se você fizer uma análise da sua vida, se nós fizermos uma análise das nossas vidas, nós vamos perceber o seguinte: nós temos mais possibilidades positivas do que negativas. Nós temos, né, se eu tenho os sentidos de ver, de ouvir, de andar, eu consigo admirar a beleza das coisas, eu consigo ouvir o canto dos pássaros, de uma bela música, de uma bela canção. Ah, mas se eu não tenho esses sentidos, eu com certeza tenho uma compensação de uma outra forma, como a inteligência, que todos temos, e nós sempre teremos motivos para agradecer, motivos para criarmos uma atmosfera em nossas vidas de gratidão. E existem aqui o Emmanuel, ele mostra para nós que existem alguns paradoxos, são inconciliáveis certas ações, como por exemplo o trabalho, eu trabalhar na desordem. Não há bênção em amaldiçoar, em maldizer ao mesmo tempo. Não se pode ser amigo e verdugo e carrasco ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. E é claro que às vezes nós somos amigos, mas às vezes nós somos verdugos também. Às vezes nós achando que estamos produzindo o bem, estamos produzindo o mal. E isso é um paradoxo. Né? O que é um paradoxo? Situações inconciliáveis, situações que não combinam, não se bicam. E o Emmanuel, ele fala o seguinte, que está na hora de você pensar o seguinte: não cabem mais essas lamúrias, não cabem essas reclamações, porque nós estamos vivendo uma transição planetária, que nós falamos aqui o tempo inteiro, estamos vivendo um momento de virar a página das nossas vidas, que é imaginar o seguinte, que eu tenho a bênção de viver, eu tenho a possibilidade de poder ajudar, de praticar o amor, de praticar o perdão, de praticar a caridade. E a Terra é uma ótima oportunidade para nós exercermos essas ações. A Terra é uma escola e uma oficina ao mesmo tempo, como ele bem diz. É uma escola, então aqui é um aprendizado. Nós vamos estudar, nós vamos agir, e ao final, muitas vezes, nós vamos ser reprovados, mas nós vamos ter a oportunidade de voltar, que não seja nessa existência, mas que seja em outra. Mas o interessante é você imaginar que nessa existência eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que buscar alguma condição de vida para me tornar um ser humano melhor. E a humanidade é a nossa família, ou seja, os verdugos, os políticos de quem nós não gostamos, as pessoas que cometem abusos sexuais, abusos morais de toda a natureza, inclusive em crianças. É quando a gente se distancia da situação e fala, não, esse mundo, meu amigo, é o mundo em que nós vivemos, essa é a humanidade que nós temos. Mas ao mesmo tempo que nós temos esses escândalos, nós temos também alguém que auxilia, nós temos a possibilidade, nós temos um bem, o bem da coletividade, o bem de pensar em cuidar de mim, mas também cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde coletiva, enfim. Nós temos a possibilidade o tempo inteiro, isso nos é permitido, de transformar as nossas vidas e as vidas dos nossos semelhantes, dos nossos próximos. Por quê? E aqui eu volto ao texto do Emmanuel. Cada dia é uma oportunidade de aprender e auxiliar e trabalhar no bem sempre. Porque afinal de contas nós temos a centelha divina, nós somos deuses. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus.